Boa noite a todos. Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa reunião de número 8. Estamos indo para o final, né, pessoal? Estamos indo para a reta final do nosso encontro. Então, deixa eu compartilhar aqui melhor a tela com vocês. Como vocês estão? Estão felizes? Hoje é dia do estudante, né? Parabéns para vocês também, gente, para nós, porque além de sermos professores, a gente sempre está nessa condição de eterno estudante, né? Eterno aprendiz. Pode falar, Evandro. Professor, então leva nós para o cinema hoje. Leva a gente para o cinema. Ah, levar vocês para o cinema. É, Meus queridos, tá fácil, é vocês só colocar um escutaram? filme. Ah, hoje a gente teve um cinema lá na escola em comemoração das duas últimas aulas. Pessoal, vocês escutaram o que eu falei? Porque eu tava com som baixo aqui, eu não consegui ouvir o Evandro, aí eu aumentei. Então, perfeito, tá? Evandro, você queria falar mais alguma coisa? Me desculpa, a gente estava ali antes da aula iniciar e eu tive Ah, que resolver um probleminha. Você falou tudo certinho ou você gostaria de falar mais alguma não, coisa? tá ok, eu tinha falado já, você tinha me respondido já, Ah, tá bom. Que tá? bom. A gente tá, Qualquer coisa tá no doido, mas não. final eu pergunto mais alguma coisa, mas no momento não. Tá Você bom. tinha me respondido já o que eu queria. Perfeito, que bom. É tanta coisa, né, pessoal? Então, pessoal, vamos lá, vamos começar o nosso encontro, né? Que a gente aí, vocês têm os afazeres de vocês também. Alguns estão na escola, outros vão descansar depois. Então, essa é a nossa reunião de número 8, Clima Escolar, Educação Antirracista, parte 2. Boa Gente, aqui são noite. os recados. Boa noite, Odinete. Aqui são os recados, né, paroquiais, manter as câmeras abertas e também a gente sugere que vocês façam aí o encontro no computador, tá? De preferência no computador. Então, esta aqui é a nossa agenda. Acolhimento 10 minutos, saberes em ação 3 minutos, para efetivar uma educação antirracista 22 minutos, na prática e troca de saberes 31 minutos, registro de acompanhamento formativo, RAF 10 minutos. Boa noite, Michele. Chegou, que bom. Seja bem-vinda. Então, nós temos o RAF e depois temos aí o nosso Saiba Mais. Meus queridos, eu estou abrindo aqui a minha caderneta sobre anotações do RAF, porque, gente, hoje é a última semana do RAF, ele fecha dia 14, tá? Então, como eu fiz na turma de ontem, assim, ó, eu mandei já um e-mail, deixa eu pegar aqui a minha turma NL. Essa turma aqui tá bem tranquila. Eu tenho só três cursistas que estavam me devendo alguns RAFs. Eu mandei e-mail já para esses cursistas. Então, assim, ó, assim que a gente terminar nosso RAF hoje, aquele cursista que já está com tudo ok, a gente já vai entregar atividade. Para vocês já se preocuparem agora só com caderno de implementação. Tem colegas aqui, cursistas, que já me entregaram o caderno de implementação. Aldinete, eu vou entrar em hora atividade aí essa semana, vou começar a olhar os cadernos de vocês, tá? Fiquem tranquilos. Qualquer observação a gente observa no intuito de quê? De punir? Não. De orientar, tá? Porque estamos todos aqui para aprender, estamos todos aprendendo juntos. Pessoal, eu vou compartilhar também hoje a planilha de apresentações. Então, como a Aldinete é nova, não fez ainda o formadores, eu acho que tem mais cursistas aqui. Na reunião que segue, a seguinte, a 9, a gente tem um tempo para as apresentações também. E a reunião de 10 é só apresentação. Então, a gente coloca a planilha, aí vocês podem acessar. Ah, Karina, professora, eu quero já apresentar a semana que vem. Você coloca lá seu nome, tá? Então, quando vocês estiverem fazendo o na prática, eu já vou colocar a planilha. Aí vocês podem olhar lá, colocar certinho
o nome de vocês para apresentar, ou na semana que vem, ou na próxima, né? Na última semana aí do mês de agosto. Tudo certo, pessoal? Alguma dúvida dos encaminhamentos finais? Então tá. Vamos seguir então. Esse é o nosso cronograma, então estamos aí na reunião 8, né? Educação antirracista, parte 2, e aquilo que eu falei com vocês. Ó, de 17 a 21/8, que é a semana que vem, tá vendo? A gente vai trabalhar a educação escolar quilombola, uma perspectiva afro-brasileira, mas também a gente tem um momento ali, 60 minutos, uma hora, para a gente poder fazer o compartilhamento, tá? Então a gente tem compartilhamento já na semana que vem e na outra semana. Bom, quais são os objetivos da reunião de hoje? Compartilhar ações que colaborem com a construção de práticas pedagógicas antirracistas e desenvolver estratégias que promovam a melhoria das relações étnico-raciais no espaço escolar. Então, pessoal, hoje a reunião também está bem tranquila, tem bastante coisa legal, tem bastante coisa nova. Ainda quem não implementou, né, está nos 45 do segundo, tem algumas estratégias aí para implementação e também tem estratégias, gente, para a gente utilizar na nossa sala de aula, porque é isso que a professora quer, né? Que esse formador, gente, ele não fique aqui, tá? Vamos fazer um combinado, vamos fazer uma promessa tanto vocês quanto eu, da gente não deixar esse formador, esse tema, morrer aqui nessa jornada. Talvez a gente não se encontre mais, né? Cada um aqui é de um lugar, de várias regiões do estado, mas a gente fazer uma promessa para o universo, para nós mesmos, que a gente não vai deixar isso terminar nas implementações, tá? Bom, nosso acolhimento é bem tranquilo, turma de terça. Vocês vão falar, né? Nós vamos já usar esse momento aqui para compartilhar. Cada prática compartilhada carrega pistas, aprendizados e possibilidades para outros contextos. Então, cursista, o que você experimentou na prática a partir dos nossos últimos encontros? Qual prática foi desenvolvida? Quais adaptações você realizou considerando o seu contexto de atuação? Então, pessoal, para este momento, eu vou precisar de dois cursistas para a gente compartilhar aí o que vocês implementaram, o que vocês estão implementando, ou então alguma situação que vocês tiveram que abordar na escola. Eu acho que teve colegas que já falaram, porque teve, acho que foi na reunião 5, 7 e 8 que teve esse acolhimento. Isso mesmo. Na reunião 5 teve, na reunião 7 e agora a 8. Então, quem gostaria de falar, pessoal? Eu acho que a Daniela falou na reunião passada, não foi? A Daniela, o Antônio, a Sandra. Quem gostaria de falar conosco, de colaborar? Eu acabei de vir do meu 7º ano, hein? Daqui a pouco eu escolho um aluno aqui. Gente, olha, gente, meu 7º ano. Esse meu 7º ano. Essa turma é desafiadora. Agora eles descobriram o meu Instagram, gente. Aí, como não pode usar o celular, né? Eles falaram assim, professora, eu vou mandar uns. Vou te seguir, você me segue, porque é os terríveis da sala. Eu falei, se você se comportar, eu te sigo. Mas eu só vou olhar esse Instagram depois das 6 horas. Já chegou notificação aqui deles pedindo para seguir. Então eu vou escolher aqui, tá? Daiane, eu acho que foi a Michele também que faltou, não foi, Michele? Você não veio? Senti tua falta, viu? Acho que foi você que não veio no encontro passado. Eu não faltei, É, não, eu faltei, Paula. Eu não. acho que fui eu. Fui eu. Ah, então foi a Fui eu Daiane, lembro que eu eu comentei que senti falta. isso, Então, eu Daiane, tinha você não uma quer. problemática ó, em relação a uma reunião à noite, né? De tutoria. Eu lembro. E Aham. como você sempre participa, senti falta da tua participação. A Michelle nunca Obrigado. faltou, fica tranquila, Michelle. É que vocês são parecidas, as duas são clarinhas, assim, o cabelo, a pele, então eu
Confundi. Então, Daiane, você não quer aproveitar aí e compartilhar conosco? Você está implementando, já implementou? O que que você pensa em implementar? Ou se você utilizou alguma coisa que a gente discutiu no seu local de trabalho, no seu espaço de trabalho? Então, professora, eu estou pensando aqui, a gente já fiz aqui um esboço para mim apresentar, aplicar essa semana, em relação, assim, a gente vai trabalhar, o tema, eu optei por trabalhar com a equipe pedagógica, né, que a gente sempre, né, por estar fora de sala, eu acho que é mais um pouco, certo, é mais viável, e com alguns dos professores também ali na questão da hora atividade, na orientação, em relação à reunião via Meet, né? Eu pensei em trabalhar com eles a questão do clima escolar e educar em direitos humanos, ou seja, né, aliás, ali, perdão, o tema prevenção e enfrentamento ao bullying e ao racismo na escola. Eu pensei em montar um jogo bem educativo, assim, para que mostrar para a equipe pedagógica, para os professores, para que eles possam trabalhar até mesmo num estudo e planejamento ali num momento bem, né, oportuno, para ser bem, digamos assim, é um tema bem que seja mais lúdico, né? Para trabalhar com os estudantes. Eu pensei em montar, né? Já fiz um rascunho ali e tal, para que a gente, para que eu possa implementar no máximo essa semana ali, né? E durante a semana que vem. É uma análise, assim, não tem muito, digamos assim, tem muita ideia, né, professora? Tem até chegar de como que vai apresentar, como a gente está fora de sala de aula, é tudo mais complexo, né, Michele? Né? Concorde comigo ali. Então, a gente tem que pensar muito bem como que vai trabalhar, porque você implementar dentro de uma sala de aula é diferente do que você implementar para uma equipe pedagógica, para a questão dos professores. Então, assim, é toda uma situação que... Então, assim, eu acho que seria, nesse primeiro momento, eu pensei em fazer isso, sabe? Montar um jogo bem pedagógico em relação ao tema, para ficar muito bem mais lúdico. Tomara que dê certo, professora. Espero que dê certo. Olha, legal. Inclusive, na prática hoje pode até te ajudar, tá? Porque na prática hoje, inclusive, a gente pode montar, a gente tem várias instâncias ali, tem professores, pessoal da gestão. Pode falar, Michele. Prof, completando o que a Daiane falou, né? Como a gente está fora de sala e eu ainda estou longe da questão pedagógica, né? Que eu estou no RH na distribuição de aula. Então, daí marquei a implementação, tive que mudar, porque elas foram convocadas para uma ação da chefia, mas assim, conversando com elas mesmo, né, o que a gente pensou em fazer? Um treinamento, né, que eu vou fazer com elas, depois elas vão replicar nos municípios, em relação à orientação do combate do racismo, né, no ambiente escolar e também incentivo da autodeclaração racial no momento das matrículas, né? Perfeito. Porque são pontos assim que elas passaram que são pontos assim que elas entendem como negativo assim da escola, principalmente na questão da autodeclaração e os novos professores, né? Que eles não estão no ambiente, muitas vezes são novos, alguns são recém-formados, a gente recebeu muita gente nova que acabou de concluir, ainda não tem essa vivência prática do ambiente escolar, né? É verdade. E E assim, só para meninas, aproveitar muito o gancho obrigada. ali, professora, com licença, só para finalizar, daí assim, em relação também você trabalhar a questão da lei, né, Lei 10.639, né, o que significa na prática, a questão da definição dos conceitos, que eu achei bem legal naquela aula, é você distinguir o que é racismo, o que é bullying, sabe, né, que a gente conversou, eu achei bem legal, assim, porque a gente fica muito em dúvida, né, acerca do tema, a gente pensa que é tudo igual e não é. Cada conceito é diferente e tudo mais. Achei bem legal essa parte também. Então, eu pensei também, junto à ideia desse jogo, né, bem lúdico, implementar essas diferenças, esses conceitos, o que significa, e assim por diante. Perfeito. Daiane, Michele, eu ia já chamar você, viu, Michele, também para falar. Agora eu entendi também por que que eu confundi as duas. As duas estão no núcleo, né? Então, assim, pessoal, e essa riqueza, né, assim, essa diferença, essa diversidade, na verdade, o que está posta nesta turma, porque, por exemplo, eu tenho vários professores aqui que são professores PAES de atendimento especializado, tem professores em sala de aula, tem vocês que estão no núcleo, tem as meninas que são pedagogas.
Então, isso traz muita riqueza, gente. E o trabalho, eu sei que é mais difícil a gente trabalhar com colegas, né? É mais difícil mesmo. Mas é muito importante, porque vocês vão dar subsídios para os nossos colegas, que eles não tiveram. Então, com certeza, cada uma dentro do seu espaço, pensando na sua forma de atuação, vocês vão acabar ampliando aí o acesso ao conhecimento, ao letramento racial crítico. Isso é muito importante, tá? E eu tenho certeza que as implementações serão riquíssimas. Hoje, a gente tem mais sugestões, inclusive o na prática, que o na prática, eu já vou dar um spoiler, vocês vão criar um plano de ação, tá? Vocês vão criar um plano de ação. E tem um plano de ação voltado para a sala de aula, um plano de ação voltado para a equipe pedagógica, né? Então, isso é importante, que a gente vai se organizando, né? Vai trocando ideias, vai pensando, vai elaborando. Bom, então, dando seguimento, eu vou aproveitar então a fala da Michelle e da Daiane como acolhimento, tá? Quem gostaria de falar também? Alguém gostaria de expor sua ideia? Então, vou dar seguimento aqui, tá? E agora nós vamos para os saberes em ação. E nós vamos começar com mais um vídeo, que inclusive é um vídeo que vocês podem utilizar com os alunos de vocês, tá? Ou até na implementação, ou inclusive até com os professores que vocês vão implementar. Quando cada um de nós se olha, quando cada um de nós se olha no espelho, vemos o reflexo da história. Somos diferentes uns dos outros e carregamos memória no nosso corpo, principalmente na pele. Você sabe a sua cor? Qual é a cor da sua história? As lentes que usamos para ler o mundo revelam muito sobre nós. Desde pequena, as crianças já se percebem diversas e no chão da escola precisamos exercitar o respeito às diferenças. Somos únicos e somos múltiplos. Somos uma riqueza de possibilidades. A educação antirracista te convida a conhecer diferentes saberes, fazeres e formas de existir. Da África à Amazônia, conectamos territórios, gente, visões, tudo na sala de aula. Há 20 anos, a Lei 10.639 incluiu o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira no currículo da Educação Básica e há 15 anos, a Lei 11.645, a História e Cultura Indígena. Esse é o resultado de uma luta secular e chegou a hora de dar mais um passo. Se o racismo é uma grade que prende o nosso conhecimento, seremos o vento, música, dança, oralidade e movimento. Damos continuidade a um legado ancestral. Temos origem e história. Somos a cor da cultura. Então, pessoal, aqui é mais um vídeo, né, educativo. Eu achei tão lindo essa última frase dela, que ela fala assim que se o racismo é uma grade, nós somos o vento. As nossas atitudes, né? Elas têm que ser como o vento. O vento, a grade impede o vento, pessoal, de passar? Quando cada um de nós se olha no espelho, Não impede, né? A grade não impede o vento de passar. Se o racismo é uma grade que prende o nosso conhecimento, seremos um vento, o vento. Gente, racismo é a pessoa que usa que tem essa prática criminosa, uma pessoa que não tem conhecimento, não é mesmo? Lhe falta conhecimento, lhe falta empatia, lhe falta. Porque, veja bem, né? Quanto mais conhecimento, quanto mais criação, quanto mais você conhecer as pessoas, as características, mais você se enche de ideias, do próprio conhecimento, né? Conhecer o que os povos criaram, as danças, as músicas, a culinária, conhecer a criação, a história, a poesia. Então, é uma falta de conhecimento mesmo, né, gente? É uma ignorância, né? Todos nós somos ignorantes em alguma coisa, mas a diferença é estar em ter uma atitude sempre para aprender, para evoluir, do que outra que não, eu sou assim e eu não vou mudar. Pessoal,
Vocês podem responder no chat, tá? Ou também abrir o microfone. Enquanto educadores, como podemos transformar nossas atitudes cotidianas no vento que rompe essas grades no chão da escola? O Denis, o Antônio, deixa eu ver quem mais aqui. Oi, A Maria, prof. pode falar, Denis. Então, eu acho que a postura nossa, né, principalmente, eu também sou professor de história, assim como a senhora, né, levar essas informações para os alunos, né, e ser, assim, um propagador dessas informações, né, da produção desses povos, né, e estimular a convivência, porque eu acredito que, assim, que grande parte dessa falta de percepção do outro também tem a ver com a convivência, mas com essa convivência tendo um pressuposto já, algo já construído em relação à igualdade. Então, eu acredito que seja muito isso, sabe? Quebrando essa questão do preconceito, do senso comum, levar ao indivíduo essa informação, porque existe aquilo que a senhora falou mesmo, a desinformação, a falta de conhecimento, a falta de ter acesso a esse tipo de cultura, a essa cultura, é que leva as pessoas a tomarem essas posturas, né? E essa postura, ela fica um pouco rígida, né? Essa rigidez de postura, ela se constrói em cima da ignorância mesmo, né? Há algum tempo atrás, a gente tinha contato com pessoas que eram, né, de origem de povos europeus, que tinham muito essa rigidez. Eu peguei isso na minha infância, né, mas a minha família é descendente, a minha família tem escravocrata e tem escravizado. Tem dos dois lados. Lá do pai, escravocrata, lá da mãe, escravizado. E tataravós lá atrás eram, né, donos de fazenda com escravo, e eu tive um tataravô escravizou o outro tataravô. Foi muito engraçado isso na minha família. Então, essa discussão sempre esteve presente. E nós éramos vizinhos de algumas pessoas que tinham descendência europeia, né? Enfim, e a gente percebia que, na verdade, era uma falta de conhecimento mesmo, uma falta de convivência, mas tendo essa convivência, uma cultura, né? Que a existência da cultura do outro, a existência do saber do outro, da produção do outro, né? Não como algo inferior, mas como algo diferente, né? Então, talvez, acredito que a convivência, mas tendo vamos pensar assim, esse alicerce, né? Então, enquanto respeito, diversidade, enfim, tudo isso aí. Obrigada, Denis. Mais alguém gostaria de falar, pessoal? Eu, professora. Pode falar, Antônio. Desculpa. Então, professora, colegas, da visão do Denis aí, essa palavra dele fantástica, né? Conhecimento dele vindo de família, né? Eu fiquei muito preocupado, eu já tinha dito na última aula e digo novamente com a questão do cabelo, né? E aí, semana passada, eu fui trabalhar com uma professora de geografia, ela faltou e eu assumi a sala, eu fui trabalhar um pouco sobre o racismo com uma turma de nono ano. Eu acho que o grande erro ainda está na escola, porque a escola não falou para mim quando eu era criança sobre o racismo. Eu não estou falando para os meus alunos sobre o racismo. Então, assim, a partir desse grupo de estudos, que eu estou aprendendo algumas coisas sobre o racismo, né? Então, assim, eu estou aprendendo, e os meus colegas estão aprendendo, e os meus alunos estão aprendendo. Quando eu falei com eles sobre o racismo, assim, eu via que as crianças pararam na minha frente, um grupo de crianças, um assunto pertinente, importante, e que eles queriam fazer parte do assunto e queriam colocar suas opiniões. Então, assim, os jovens de hoje, esses assuntos que têm alguma dificuldade de compreensão, que possa ter críticas, que pode dar like, que nem eles falam, né? Que eles possam discutir, ver isso nas redes sociais. Então, assim, o assunto foi pertinente, foi preocupante para eles, e eu tô me sentindo assim, uma coisa tão séria e que eu, professor, ainda sei tão pouco, né? Eu, na condição de negro, sei tão pouco e trabalho tão pouco. Só que na minha condição de profissional, eu não tenho acesso
a esses conteúdos, porque eu não posso dar aula para, né, eu não sou professor de história, sou de geografia, a minha formação é em educação física e eu sou concursado em educação especial, né, então eu trabalho com atendimento. Então, assim, a gente está cada vez mais distante, e eu vejo, assim, sempre no final, professora, quando a senhora coloca lá para a gente responder lá aquela questão do final, né? Eles sempre perguntam lá aquelas perguntinhas, o que a gente queria que mudasse. Eu coloquei isso em todas essas aulas para que mudasse a grade, para que a gente colocasse a educação sobre o racismo nas salas de aula, para que todo mundo precisa saber sobre, todo mundo precisa falar sobre, mas falar com conhecimento, a gente passar conhecimento para os nossos alunos. A gente não está passando conhecimento, né? Nós estamos aqui discutindo, e será que até onde nós vamos levar esse assunto? Foi que nem você acabou de dizer agora há pouco. O nosso grupo vai se dissolver daqui a 3 encontros. E quem vai falar desse assunto para nós e com nós? Obrigado, professora. Obrigada, Antônio. Importantíssima a sua fala, né? A gente realmente precisa ter uma mudança efetiva no nosso currículo. Cristiane e depois Marise, tá? Prof, só um comentário me chamou a atenção, os dois colegas falando, que eu achei bem importante. Na escola onde eu trabalho, a gente tem uma eletiva de uma professora que trabalha muito essa questão indígena, contra o racismo, que são eletivas de folclores, de povos, né? E nós temos um professor que faz 2 anos que a gente vem fazendo, não é só racismo, mas é um festival de Parintins. Os alunos se envolveram de uma tal maneira, e a gente estudou a história, né, o porquê da Sinhá, e na escola a gente escuta os próprios professores, chega disso aí, só se fala indígena e consciência negra, tem que trazer a cultura da região sul, sabe? Querendo brecar mesmo tudo isso que a gente vem colocando. Então, não é falando mal dos colegas, mas a gente escuta. Nosso maior esforço, por exemplo, esse festival é da região também, que existe muito no Nordeste, tudo. Os professores não querem mais que a gente faça, com a desculpa de, muito trabalho, tem que falar da cultura daqui. E foi uma coisa que nós criamos há 2 anos e os alunos estão super se envolvendo, eles estão estudando os personagens, a diferença entre os povos, e muito professor acha ruim isso, prof. Então, o que os colegas colocaram, e a gente trabalha como? E o que a gente continua? E o que a gente implanta nessas crianças se os próprios colegas não trabalham com a gente? Fica a pergunta, né? Precisa de uma conscientização, de uma sensibilização. O tema ele está aberto ali na formação, né? Que nem o Antônio falou, a pessoa vai lá e faz a formação, mas os demais, né? Então precisa mesmo mudar, precisa ter nos estudos de planejamento, precisa ter nos currículos, precisa ter uma mudança bem efetiva. Marise, você Então, levantou a prof, mão para falar. juntando o que o professor Antônio falou, mais a Cristiane, é isso mesmo. Até hoje eu estou trabalhando já há 2, 3 semanas com eles a questão, e eles sabem muito pouco, os alunos, muito pouco. Até hoje uma aluna do 8º ano falou para mim, mas prof, por que esse conteúdo, nós estamos aqui na sala de recurso vendo isso, se lá em história não é falado? Talvez até seja falado, mas de uma forma bem branda, né, bem longe. E eu mostrei para eles a cartilha, né, sobre o racismo, e estou trabalhando várias coisas, inclusive filmes, que eu comecei hoje, Estrelas Além do Tempo. Eu me encantei, porque eu assisti em casa esse filme antes, né? E como isso está levantando questões com eles. Eles mesmos estão levantando. Mas, prof, por que assim? Por que assado? Trabalhei também um vídeo sobre o Brasil Colônia, né? Então, desde aquele tempo que eles eram escravizados, a maneira que eles viviam, é bem o que o professor falou, as crianças, os alunos desconhecem muita coisa. Aí um deles falou, lá no 4º ano eu ouvi alguma coisa sobre isso, mas não me lembro mais nada. Então, é uma situação, é um conteúdo que a gente tem que estar sempre repetindo. A gente tem que ter, assim, por mente de trabalhar sempre, não é só nessa questão, mas como disse o professor ali, eu também me identifiquei muito, e assim, muita coisa eu não sabia. Aí comecei a ler aquela cartilha, comecei a me aprofundar no conhecimento, e se a gente sabe, como o professor disse, a gente sabe tão pouco, imagina os alunos, né?
Então, eu acho que Uhum. é uma situação de entrar em grade, ser assim uma coisa para se trabalhar sempre, um conteúdo para se trabalhar sempre, porque assim eu estou vendo muito muito avanço nos alunos por querer aprender, porque eles não sabem quase nada. Então, quanto mais a gente explorar, mais eles ficam sabendo. A gente viu situações do cotidiano, como aquele senhor lá que foi xingado, né? Lá dentro do restaurante. Eu mostrei várias coisas para eles ouvirem, verem e entenderem que é verdade. Né? Então, muitas vezes essa informação não chega até eles, e como disse a prof ali, a gente falha enquanto professor, porque eles precisam saber, né? Eles precisam, é a construção do nosso país, né? É verdade. A gente deve isso. A gente deve essa honra a eles, porque eles construíram o nosso país. E eu vejo assim, pessoal, para a gente ter prosperidade como nação, a gente tem que honrar os nossos antepassados, honrar os indígenas, honrar os povos negros, os africanos que vieram para cá, né? Por quê? Porque eles construíram o nosso país. E assim, gente, tem que ser algo igual a gente fala para eles que tem que estudar. Tem que estudar, a gente fala sempre, tem que estudar. Então, não tem que ser racista, sabe? Sabe aquela. Toda vez a gente fala o que para eles? Gente, tem que ler, tem que interpretar, o estudo. É algo que a gente tem que colocar no nosso dia a dia o tempo todo, igual a gente chama a atenção deles. Sabe, tem que ser algo assim para a gente fazer o tempo inteiro, todo o tempo todo, o tempo inteiro em todos os espaços. Mas é isso que vocês falaram, as pessoas também têm que ter essa noção de que isso é uma lei. E olha, gente, eu vou ser bem chata agora, bem firme. Desculpa, o professor que não está trabalhando é inadmissível. Um professor de história não trabalhar, isso é lei, está na LDB. Como é que eu não trabalho isso? Então, assim, sabe, são coisas que a gente fica triste, né? De saber que ainda colegas nossos têm essa visão, né? Antônio, você está o microfone aberto? Você quer falar alguma coisa? Não, professora, desculpa, eu falei e deixei o microfone aberto, desculpa. Não, tranquilo. Denis, pode falar. É isso que eu ia falar, né? A gente que é da área de história teve contato com a lei, porque a lei envolveu o ensino de história, né? Então a gente teve acesso à informação, aquilo que o professor falou que ele é de uma outra área, e respondendo a professora ali, talvez a visão do professor lá de história da instituição tem que ser um pouco mais atualizada, porque a lei não é nova. Eu, quando eu estava na faculdade, eu estava ajudando a construir essa lei. Eu participei de eventos onde os acadêmicos participavam e opinavam sobre o processo da construção da lei. Então, não é uma coisa nova. Eu estou com 52 anos, eu tenho 24 anos de Estado. Então, não é uma coisa nova, né? E quando ela foi implementada, a discussão já vinha de antes, né? Enfim, de como que ela poderia ser, né? Então, talvez, assim, a visão do professor, que está ali ainda um pouco desatualizada, que está trabalhando dessa maneira, mas na aula de história, hoje em dia, no conteúdo de história, a professora Karina sabe disso, a própria SED já inseriu muito material, a gente já recebe material desde lá de trás, né? Então, É, às vezes talvez a percepção de como o professor está trabalhando isso, que está equivocado, né? Mas, assim, especialmente o professor de história e também o de geografia, ele foi um pouco privilegiado, porque a lei era sim, focada no ensino de história, né? E é, que o ensino de história estava excluindo esses povos, tanto os indígenas quanto os negros africanos, né? Enfim, e os brasileiros também, que de origem africana, enfim, e toda a sua contribuição. Então, talvez a gente foi um pouco contemplado, mas alguns profissionais talvez não entenderam a necessidade, né? E é lei, né? É lei. Acima de tudo, é lei. é isso que o Denis falou perfeitamente. Tem muito material, gente, nos nossos livros contempla, inclusive mulheres negras, os nossos slides. Então, vocês vão até agora se surpreender com o material que chegou aqui, que tem nesse encontro, que eu não sabia. Né? Então, assim, a gente foi contemplado, e por isso que eu me assustei. Eu falei, nossa, professor de história, como não trabalhar, né? Porque realmente é lei, né? E esses outros professores que se negam de outras disciplinas, é lei. Nós temos que trabalhar.
E a gente sempre parte assim na educação, pela conscientização, porque você trabalhar algo que você entende é mais fácil, né, do que uma imposição. Mas a gente vai por esse caminho da conscientização, da formação, da sensibilização. Mas a gente não pode deixar de trabalhar. Então, a professora ali que falou, a Cristiane, né, da questão indígena, né, Parintins, se eu não me engano, deve ter construções, é uma herança indígena que nós temos. É lei. Também tem a lei que tem que trabalhar logo depois da população indígena. Então, você pode dizer para esses professores: não, professores, nós vamos continuar trabalhando porque isso é uma lei e nós temos que seguir a lei. Maria Aparecida, Boa noite. Ô, professor, eu estava boa aqui pensando, noite. né? Eu já contei no começo do curso sobre a situação do cabelo da minha filha, que sofreu bullying, né? Aí, Uhum. vendo o que os colegas estão colocando, eu estava pensando aqui, se essa pessoa que mandou eu fazer uma progressiva, essa coordenadora, se ela conhecesse essa lei, Pois é. né? Escutando os relatos aqui, eu estava aqui, né? Escutando na aula, eu estava pensando aqui agora. Eu falei, porque às vezes a gente fala certas coisas porque não entende da lei, não conhece, né? É. Porque é uma situação assim que envolveu, né, do bullying, do cabelo, né? Aí eu estava aqui agora, me veio isso na cabeça. É uma coisa que mexe muito, né? É. Eu até falei num encontro, falei na segunda-feira, eu acho, falei, gente, eu não sei se que turma que foi que me falaram que a cursista me disse que a solução foi fazer uma progressiva. Gente, quem de nós, assim, eu com certeza, né? Não me lembro de ser, é, assim, de ofender alguém, mas é muito difícil você dizer que você não foi racista ou você não é machista quando você vive numa sociedade que é assim o tempo todo. Sabe? Então, em um momento da nossa vida, às vezes lá atrás, a gente fala, nossa, eu pensei assim, ou eu falei, ou eu concordei, mas é porque faltou isso, Maria Aparecida, faltou conhecimento, faltou consciência, sabe? Ter consciência, clareza, né? Talvez tenha faltado isso para essa pedagoga, né? Para essa pessoa que te atendeu. E, Pode e falar, para mim, Denis. como mãe também, né, que não conhecia a lei ainda, né? É um aprendizado. Pode falar, Denis. Uma outra discurso que a gente vê em conta também é principalmente a questão que a professora salientou ali. Isso não é cultura do Paraná, isso não enfim, Parintins não é cultura do Paraná. Então, o que as pessoas têm que entender que pela antropologia, cultura é um processo em construção. Quando você tem a divisão de um estado com o outro, do estado do Paraná e o estado de São Paulo, por exemplo, o apenas limiar de uma linha ali na fronteira não significa que quando a pessoa passa para o lado de lá, ela se transforma, quando ela volta para o lado de cá, ela se torna paranaense. O indivíduo, a construção de um processo cultural, ele é criado pela sobreposição. A cultura paranaense, antes do processo, há cerca de 150 anos atrás, era muito mais parecida com a cultura mineira. Nós temos alguns aspectos, por exemplo, da dança de São Gonçalo, que é uma dança de origem portuguesa, que vai se instalar em Minas Gerais e vem para o Paraná. Depois, com o processo do desenvolvimento do Rio Grande do Sul, por meio do tropeirismo, o estado do Paraná vai assumindo essa cultura gaúcha, vai ficando mais no sentido mais sulista mesmo. E ele tem... e fazendo resistência principalmente à imposição da cultura mineira que existia e da cultura paulista que existia também. Então, o Paraná não vai ficar engessado sobrevivendo de elementos da cultura paranaense como se ela fosse um gesso ou um bloco rígido. Né? Nós vamos assimilando esses processos. Então, para o professor que acha que ele está trabalhando Parintins e está sendo uma ofensa à cultura paranaense ou à cultura de qualquer estado, ele não conhece o conceito de cultura. Ela é construída a partir da sobreposição de informações, de aspectos culturais e de costumes. Então, ela vai estar sempre mudando. A nossa cultura não vai engessar no século XIX, ficar parada aqui no Paranaense ou Rio Grandense também, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que seria a resposta para esse professor que achar que está ofendendo a cultura paranaense quando apresenta um festival de Parintins na escola.
Perfeito, Denis. Denis trazendo aí a parte toda do conceito de cultura. Então, gente, olha só, a gente precisa revisar o currículo escolar, isso que o Antônio falou. A gente precisa identificar e eliminar conteúdos racistas ou discriminatórios. E é claro que a gente não vai ter um conteúdo racista, né, no material didático, mas a gente vai ter discriminatório quando tem ausência dos povos negros, dos intelectuais negros, das pessoas que contribuíram, e a gente precisa abordar. No final do material de vocês, tem ali no RCO um link para vocês darem sugestão, vocês podem colocar, não tem, por exemplo, em língua portuguesa, em educação física, vocês não podem trazer, dá para colocar lá, Antônio, vocês podem sugerir, incorporar, né, a valorização aí da história, da cultura e das contribuições de intelectuais, de diferentes grupos étnico-raciais, ou principalmente da cultura negra, que ajudaram a formar o Brasil, ou trazer conteúdos que trabalhem o racismo para o campo da educação física, né, para o campo da língua inglesa, tá, pessoal? Então, a gente pode fazer isso. Vocês, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu sempre falo para os alunos. Quando a gente sabe, a gente tem consciência, a nossa responsabilidade é maior. Então, pessoal, a gente tem uma responsabilidade maior em relação aos outros colegas que estão fazendo outra temática, porque a gente teve contato com essa temática. A gente começou a desenvolver o nosso letramento racial crítico. Então, vamos começar por nós, dando sugestões, pedindo para a sede abordar nos componentes curriculares de vocês, né, mais conteúdos que abordem a educação para as relações étnico-raciais. Por que que os povos negros, as contribuições dos povos negros não aparecem no meu conteúdo? Né? Eu não sei se vai ter alguém aqui de matemática, de física, mas fazer essas sugestões, né? E olha só, gente, a gente precisa, tá? E a gente agora está no momento de construir o PPP e a gente pode sugerir numa reunião de estudo e planejamento ou numa reunião onde esse PPP vai será construído para nós colocarmos no PPP, no regimento escolar, no plano de trabalho docente, na proposta pedagógica curricular e no nosso calendário escolar, a educação, propostas pedagógicas para a educação para as relações étnico-raciais. Não precisa ser só na semana do dia 20. Ó, eu até dei a sugestão ontem. Gente, entrega de boletins. Que tal chamar um grupo aí de dança afro ou de capoeira para fazer uma apresentação na escola? Ou no Dia da Família na escola, trazer um grupo que é formado por pessoas negras e que ajudaram a construir a história do Paraná? Gente, vocês vão se surpreender. Vai chegar dois materiais aqui mais para frente que eu não conhecia esses materiais. Então, a gente pode utilizar vários momentos da escola, não só o 20 de novembro, uma entrega de boletins. Ah, eu vou trazer, sei lá, se alguém tem algum quilombo, alguma comunidade quilombola, eles vendem alguma coisa, trazer para expor na escola, ou contar a história, fazer uma roda de conversa. Não precisa ser só na semana da consciência negra, pode ser numa entrega de boletins, no Dia da Família na escola, e a gente precisa colocar dentro do nosso projeto político-pedagógico a questão da educação para as relações étnico-raciais. A gente precisa colocar no nosso regimento escolar que racismo é crime e não se deve cometer. No nosso plano de trabalho docente, que daí é cada professor dentro do seu componente curricular, no PPC, que é também, né, uma proposta pedagógica curricular é mais ligada às disciplinas, e no calendário escolar foi essa sugestão que eu dei para vocês. Vocês podem sugerir na escola de vocês. Ah, vai ter o Dia da Família na escola? Então, por que a gente não traz, pedir para a direção, alguém para poder falar com os pais, dar uma palestra rápida, didática, pedagógica, sobre o racismo? Porque os pais não tiveram isso na formação deles, pessoal, sabe? Então a gente precisa começar a ampliar aí a nossa rede de atuações dentro da escola, sabe? Começou lá, eu sou grata a essa lei, porque ela começou, eu sei que a gente tem muito que melhorar, mas ela começou, ela abriu aí portas para as equipes multidisciplinares e agora a gente vai fazer essa atitude, essa educação antirracista
ocupar todos os espaços da escola. Então, pessoal, para efetivar uma educação antirracista, é preciso capacitar professores e funcionários para desenvolver práticas antirracistas. Isso é tudo que vocês falaram, principalmente o Antônio, através do que? Grupos de estudo, palestras. Os outros colegas nossos precisam ter acesso a esse conhecimento. Eles precisam saber. E como o Denis falou, o pessoal de história foi privilegiado, isso é da nossa disciplina. Mas e o professor de matemática? E o professor de física? Criar espaços de diálogo e de debate sobre relações étnico-raciais na escola. A gente tem o Grêmio Estudantil, o Colégio Estadual do Paraná tem um coletivo negro, não sei se vocês conhecem, são de Curitiba. A gente pode pesquisar se na nossa cidade também tem algum coletivo negro. Nós podemos fazer rodas de conversa. Em quais momentos? Ah, gente, dia da família na escola, é um momento depois do intervalo, pegar a quarta aula. Nós vamos fazer na escola rodas de conversa sobre o racismo. A gente precisa fazer isso acontecer, tá? A gente tem aí as equipes multidisciplinares, né, que são as que organizam e orientam essa educação antirracista nas escolas, nas nossas escolas. Mas a gente percebeu que só elas, pessoal, não é o suficiente e não é justo. Não é justo, não é coerente a gente delegar isso para as equipes multidisciplinares, porque isso é uma atitude como ser humano antes de sermos professores. É uma atitude, uma postura, uma tomada de decisão como seres humanos. E a gente precisa fazer com que isso chegue na cozinha, na hora de pegar merenda, na hora que o estudante entra na escola, na hora que ele vai no banheiro, na hora que ele está na sala, na hora que ele está no pátio, em todos os espaços da escola. Gente, alguma dúvida? Qualquer coisa, levanta, abra o microfone, tá? Então, pessoal, olha só. É preciso promover atividades pedagógicas de gestão e de gestão que valorizem a diversidade étnico-racial e combatam o racismo. E aí a gente tem o Guia Prático para uma Educação Antirracista, que é um outro documento que nós temos também nas nossas escolas, que ele foi feito para se trabalhar com qual público? Com os estudantes dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, ou seja, com os estudantes que a gente atende nas nossas escolas. E esse guia, pessoal, até quem quiser ainda está com dúvidas nas suas implementações, ó, aqui tem sugestões práticas, gente. Olha lá, projetos pedagógicos de pesquisa. Quem conta a nossa história, componentes curriculares envolvidos, história, geografia, sociologia e filosofia. Aí tem um outro ali, mapeamento da memória local e territorial, entra geografia, história e língua portuguesa. Então, esse guia prático que vocês podem ter contato, ele traz sugestões de projeto, de atividades, para a gente promover, continuar na promoção de uma educação antirracista para as nossas escolas, para os nossos estudantes. Então, pessoal, agora vocês vão conhecer alguns livros, tá? Ou não, né? Talvez vocês conheçam já. É preciso utilizar materiais didáticos que representem a diversidade étnico-racial de forma positiva. Não a questão da escravidão só, do sofrimento, tem isso. Mas a gente precisa mostrar a resiliência, a luta, a criatividade. Pessoal, foram os povos negros que trouxeram a metalurgia para o nosso país. Que eles já tinham essa prática desenvolvida na África e implementaram no nosso país. E aqui, ó, vocês têm vários livros, né? Livros de literatura e livros também que podem ser utilizados de forma didática, que os alunos podem ter acesso. Vocês conhecem esses livros ou alguns deles? Alguns sim, isso eu também, eu conheço esse da Djamila Ribeiro. Então, nós temos aqui o Deles Conhece, Maria Aparecida. Olha só, O Perigo de uma História Única, de Djamila Ribeiro, O Pequeno Manual Racista, Broquéis, Contos de Angola, Jeremias Pelé e O Menino que Descobriu o Vento. E, gente, vocês sabiam que todos esses livros estão
disponíveis na plataforma Leia Paraná? Vocês sabiam? Então, a gente pode conversar com o nosso colega de língua portuguesa. Estão todos na plataforma Leia Paraná. E agora, a gente vem a cereja do bolo. Na instituição em que você trabalha, que nós trabalhamos, há outros. Ah, não, isso aqui é a pergunta. Mas, enfim, deixa eu voltar aqui, senão eu vou me perder. Fui ler a pergunta, mas na verdade queria falar antes. Gente, caderno pedagógico, oralidades afro-paranaenses. Aí me lembrei da fala, da colaboração do Denis em relação à cultura. Gente, nós temos a contribuição dos povos negros na formação do estado do Paraná. Oralidades afro-paranaenses. Quem conhecia esse material pedagógico? Eu não conhecia. Esse outro, gente, é um HQ, Sankofa, a história dos afro-curitibanos. Olha que coisa mais linda, gente. E esses livros, todas as nossas escolas receberam eles de forma física. Então, nas bibliotecas das nossas escolas, nós temos esses manuais aqui, esses exemplares. E aí, gente, uma outra pergunta. Na instituição em que vocês trabalham, há outros materiais que tragam perspectivas afro-brasileiras ou africanas? O que vocês acham? Tem? Se alguém sabe se tem ou não tem? Eu não ando muito indo na biblioteca da minha escola, e eu não sabia, e eu vou procurar, pessoal. Por quê? Eu estou trabalhando com meus alunos no IFA, não sei se o Denis tem o IFA, de História e Cultura Paranaense, Sociedade e Cultura Paranaense, e tem uns 4 slides que abordam a contribuição dos povos negros para a formação do Estado do Paraná. E eu vou trabalhar com os nossos estudantes. Inclusive, esse caderno pedagógico aqui, ele é da PP Sindicato, é uma produção científica da PP Sindicato. E esse Sankofa aqui, ele é um HQ. Tá? Então, pessoal, isso aqui a gente pode utilizar com os nossos estudantes. O primeiro é mais voltado para nós, professores, e o segundo também é voltado para nós, mas como ele é em forma de HQ, os estudantes gostam muito, tá? Então, aqui para vocês conhecerem e usarem e abusarem desse material. Então, professora Cristiane, ó, a gente tem aqui oralidades afro-paranaenses, os indígenas também contribuíram para a formação do Estado do Paraná, assim como para a formação, para a criação desse Festival de Parintins. O próprio nome do nosso estado é um nome guarani, o próprio nome de Curitiba é um nome guarani. Então, não tem como, né, dizer que a cultura trazendo a cultura de um outro estado, né, nós vamos, como diz o Denis, nós vamos deixar de ser paranaenses ou vamos ficar subjugados? Não. A gente precisa conhecer. E quanto mais a gente conhece, mais a gente percebe que a gente tem muito mais semelhanças do que diferenças. Então, pessoal, dando continuidade. Oi, meu bem, pode falar. Complementando ali, foi bom que o professor Denis me esclareceu, mas eu acho também que o nosso grande desafio é que essas pessoas, seja alunos, professores, elas até conhecem, mas elas lutam contra. É essa sensibilização que é difícil, que é muito, muito difícil. Muito. Entendi. Tanto que tem pessoas, eu já escutei pessoas falarem assim, mas eu também sofro racismo só porque eu sou branca dos olhos azuis. Oxi. Né? Então, Não assim, existe racismo reverso. Não existe, né, prof? Mas eu quero dizer assim, o conceito incutido a pessoa tem aquele preconceito e você usando tudo isso ainda você tem muita dificuldade em conseguir alcançar algumas pessoas, né? Não sei se eu me fiz entender também. Então, você vai batalhando, Sim. que nem o professor disse, vai tentando... Eu sou de outra área, não sou de história, mas eu trabalho nas minhas aulas de laboratório, né? Eu, por exemplo, eu faço a tinta invisível, extraio das sementes que pintava o rosto, trabalhando dentro né, no mês da consciência. Então, eu me conscientizei, mas as pessoas a gente tem muita dificuldade em sensibilizar, muita mesmo, assim, eu sinto isso, assim, sinto bastante. Eu também sinto. Denis? As pessoas têm que entender que não existe atentado violento à cultura quando alguém quer trazer um outro panorama cultural, né? A gente não pode engessar isso.
E a maioria das pessoas tem essa concepção, que é como se eu estivesse dando oportunidade para uma cultura invadir o meu espaço cultural e contaminar ele com o outro. Só por essa concepção, você vai ver que a pessoa realmente é preconceituosa mesmo, né? Porque cultura, na verdade, ela vai sendo proposta. Os russos brancos do século XIX não são igual aos russos brancos atuais, embora alguns ainda estejam produzindo queijo e andando com o revestimento do século XIX. Mas eles não são iguais, não são mais os mesmos, né? Do período em que os russos saíram da Rússia fugindo do comunismo, enfim. Então, não tem mais essa questão, né? Ou os ucranianos, que também saíram, enfim, né? As pessoas até usam as vestimentas e comentam, depois eles vão para o Facebook viver a cultura atual, que é a cultura digital, a cultura de massa, e pronto, e acabou. Né? Assim como o Caigangue também, né? O Caigangue vai festejar as suas questões mais tradicionais, mas as crianças Caigangue já estão tendo contato com 6-7, né? Então, essa a cultura se constrói a partir desse processo mesmo, né? É a gente que, às vezes, acha que ela está engessada, que ela tem que ficar paralisada, porque daí ela é autêntica, né? Não é assim, não, né? É verdade. Pessoal, obrigada pelas colaborações de vocês. Gente, então, ó, eu já separei vocês em 4 grupos, tá? O grupo 4 vai ficar na sala principal. É o Denis, a Daiane, a Cristiane e a Aldinete. O grupo 1, que vai ficar na sala 1, é o Antônio, a Daniela, o Evandro e o Paulo. O grupo 2, sala 2, Adriana, Eliane, Michele, Rosemary e Sandra. Grupo 3, sala 3, Karina, Maria, Marise, Silmara e Tânia. 2 grupos com 5 cursistas e 2 grupos com 4 cursistas, tá? Então, meus queridos, daqui 15 minutos a gente volta. Vocês vão fazer uma atividade, tem ali as orientações, ó. Agora vamos construir propostas pedagógicas ou de gestão. Então, lembrei até das meninas, da Michelle e da Daiane, que valorizem a diversidade étnico-racial, combatam o racismo e deem visibilidade aos saberes negros e indígenas. Vocês serão organizados em 4 grupos, tá? Que deverão acessar o material de apoio e seguir as orientações das atividades. Você quer falar alguma coisa, Rosimeire? Então, meus queridos, vou abrir aqui a sala, tá? Tá organizadinha. E aí vocês podem... eu vou passar nas salas para tirar qualquer dúvida, tá bom? Aproveitar fazer a chamada de vocês também. Eu quero compartilhar algo com vocês também do Coral Negro de Curitiba. O nosso é o 4, né? Isso. Quem consegue abrir o material aqui. Tá. Pessoal, eu abri aqui. O nosso é um Vozes da Educação. É esse? Você consegue compartilhar, Cristiane, para a gente ver? Não está aparecendo aqui.
mini podcast Vozes da Educação. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar, só um minuto. Vamos ver. Para mim está aparecendo. Tem que ir no link que está ali no chat, se você abrir, aí você vai no item No 4, 4. né? Isso. Olha, eu pensei na Djamila, hein? Eu estou aqui pensando qual delas. Eu pensei na Djamila, hein? A Djamila não está aqui onde ele deu ideias, né? Aham. Não, por mim pode ser. Da escolha da personalidade ali, né? Mas pode ser também, se você preferir. Tanto faz, sabe? Mas eu achei, assim, que uma pessoa de muito impacto, né? Principalmente, lógico, existem vários, né? Enfim, né? Mas, né? Eu penso que atualmente ela é uma referência. Por quê? Porque também é mulher, né? E a gente tem referências, assim, muitas referências masculinas, né? Mas é bom a gente valorizar as referências femininas também, né? Alguém conseguir compartilhar ali, né? Ela é legal, também concordo. Eu acho, assim, que a postura dela, né? Eu acho muito interessante e muito, assim, né? De uma coisa muito, assim, profunda, né? Sensata, necessária e colaborativa, né, para o processo, né? Sim. Marcante. Mas é uma ideia, enfim. Vamos ver o que está pedindo certinho para a gente se organizar. Uhum. Deixa eu ver aqui. Está pedindo assim. Preencha o modelo simplificado do roteiro de áudio, respondendo de forma dinâmica. Quem é a personalidade? Quem é a personalidade? Qual foi sua grande contribuição para a educação e ciência? Como o pensamento dessa pessoa pode inspirar as práticas pedagógicas e de gestão das nossas escolas? Alguém vai escrever ou quer que eu escreva? Escrever? Espera aí, vamos ver aqui então. Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar. Eu vou ver aqui o que tem, daí vocês vão vendo se o prof que conhece bem se concorda. Deixa eu só puxar aqui. É Djamila, né? Sim. Vamos ver aqui. Djamila. Isso. Então, vamos ver a primeira pergunta. Quem é a personalidade? Está aparecendo ali que eu vou digitar? Tá, Sim. Tá aparecendo. Tá, vamos ver. Eu achei aqui, filósofa, escritora, ativista brasileira, uma das vozes mais influentes do feminismo no mundo. O que mais que nós podemos pôr? Apresentação curta e cativante. Eu acredito que a contribuição a Djamila, ela contribui muito, não somente para o adulto entender a questão do racismo, mas como a criança deve entender também. Por isso que eu digo que a contribuição dela é significativa, sabe? Por ter sido uma criança rotulada, preconceituada, ela traz isso para a vida adulta e vai trabalhar com isso também, sabe? Não sei, prof, se me corrija se eu estiver errado, isso que você falou é porque, no caso dela, ela tem um lugar de fala que ela vivenciou, né? Exatamente. Talvez, não sei se eu estou errada na minha... Isso, exatamente. Então, nós poderíamos colocar, deixa eu ver, qual sua grande contribuição? Ela traz para o Brasil a questão do conceito de lugar de fala.
Ela traz para o Brasil, não é um conceito dela, sabe? É da Angela Davis, na verdade, de uma outra teórica norte-americana. A Angela Davis é fantástica, ela é uma militante lá dos anos 60, né? Fantástica. E a Djamila vai se apropriar desses conceitos e vai se utilizar no território nacional deles, né? Mas vai reelaborá-los também para a nossa cultura, né? Então, é bem interessante. Sim, é o lugar de fala que é a grande contribuição dela, né? Mas E essa análise que ela faz da sociedade brasileira, né? Porque, assim, os pressupostos da Angela Davis e das outras duas teóricas, na verdade, eles têm uma relação com a gente, mas a nossa relação apropriada por ela, né? Fica mais a nossa cara e realmente vai combater os estereótipos criados na sociedade brasileira, na verdade. Então, vai mais readaptado, né? Então, mas vamos escrever assim? Vamos escrever como? Ela tem o conceito, o que eu posso colocar? Isso, que ela adapta o conceito do lugar de fala para a sociedade brasileira, né? Não sei se o termo seria adaptar, né? Mas, enfim, seria... acho que adaptar, sim, seria... Para... A sociedade brasileira combatendo os nossos estereótipos aqui criados dentro do racismo brasileiro, né? Pela cultura brasileira? Isso. Pelas pessoas? Sim. Deixa eu ver o que mais que nós podíamos pôr. Eu acho que faltou, não sei se não está aparecendo para mim o nome da filósofa ali, ou escritora, né? Não sei se vocês colocaram. Não apareceu, né? Deixa eu pôr o nome. Eu não foi coloquei colocado. Aqui, não coloquei o nome. Peraí, já vou pôr o nome completo dela. É Djamila Ribeiro, né? Isso. Prof. Isso. Eu não lembro se tem um nomezinho no meio, deixa eu dar uma procurada aqui. Eu lembro só de Djamila Ribeiro. Deixa eu ver. Eu acho que é só Ribeiro mesmo. Ali também adapta o conceito de lugar de fala para a cultura brasileira, combatendo os estereótipos criados por essa cultura, vou colocar. Isso. Ali também nós poderíamos colocar que a questão do como é que se diz? O feminismo, né? Exatamente. Exatamente. Porque ela é conhecida fora também, né? Ela é conhecida fora pelo feminismo também, né? Mas especialmente um feminismo criado, um feminismo a partir de mulher negra, né? Que nós temos outros grupos lá fora que abordam o feminismo, mas, né? Enfim, um feminismo, né, branco lá fora, né? De origem europeia. Nós temos isso lá também, né? Porque ela vai. Dá para colocar fortalecimento da identidade mesmo, né? Exatamente. Que ela é herdeira da Angela Davis, lá dos Estados Unidos, enfim, que é uma feminista negra dos anos 60, né? Enfim, que vai viver ali, que é ainda adolescente na época do Martin Luther King, enfim, que vai puxar essa bandeira ali e vai... Né? Ali, como um pensamento essa pessoa pode inspirar, eu colocar, pela valorização da diversidade, ou não? Sim. Cultural, sim. Né? Dá para colocar. Cultural. Gestão, a gestão assim, dentro da escola inclusiva, para a gente incentivar a pluralidade. Pluralidade. O que mais? O papel da história do negro do Brasil, né? Que não só pela escravidão, mas por um outro viés de construção mesmo cultural, né? Porque e até tirar aquela questão dos livros didáticos, né? De trazer a questão negra só em relação só por meio da escravidão, né? Só escravidão, né? E acaba reforçando muitas vezes o discurso do preconceito, na verdade, né? Reforçando. E eu acho que a gente legitima também por ter uma escuta dos alunos, né? Sim.
Pessoal, dá uma lida ali na escrita, se vocês acham que a gente precisa lembrar a mudar. Se vocês quiserem mudar, fiquem à vontade também. Eu acho que também pode incluir aqui a legitimação da escuta ativa por parte dos alunos, mas também por parte dos professores. Ah, tá. E dos Que professores? eles possam também. Sim. Tá. E a gente fala tanto, né, que nem a professora falou, da questão da equipe multidisciplinar, como não atinge, não abrange a todo mundo, se for analisar, né? Eu acho que deveria ser algo assim mais que todo mundo participasse, não um pequeno grupo, né? Porque senão subentende-se que a gente só fala sobre essa questão lá no dia 20 de novembro, né? Então, eu acho que isso daí tem que ser falado, como diz ela ali, tem que ser implementado até no PPP da escola, né? Como um projeto mesmo, né? Mas você sabe que a equipe, enquanto construção, agora ela está um pouquinho mudada, mas ela exigia, na verdade, a participação de professores de outras áreas, que não a de história. Eu lembro que na verdade, eu que era o coordenador lá, era diretor e coordenador da escola, diretor da escola e coordenador da equipe. Então, ela exigia a participação da equipe pedagógica, professor de história, de geografia, de química, de todos, na verdade. A questão aqui que bate que nem todos querem se envolver realmente. É muito restrito, né? Ele não se envolve. Né? E às vezes até faltava para certo. E funcionários também, membros da comunidade, alunos participantes, né? A estrutura da equipe multidisciplinar. Agora, na última que eu vi, estava um pouquinho diferente. Mas a estrutura era plural, sabe? Então, às vezes, é a questão do envolvimento do professor com a causa mesmo e se sentir, né, responsável por isso, né? E é muita resistência do próprio tema, né? O professor da matemática, ele é muito resistente, por exemplo, dá um exemplo, ele acha que não tem necessidade de trabalhar essa temática. Então, por isso que sobrecarrega ali a sua área de humanas mesmo, né? Eles acham que é só a gente que tem que trabalhar e tudo mais, né? Professora Karina, vamos de Djamila. Ótimo. Vamos de Djamila. Perfeito. Vamos complementar mais ou tá bom ali? Eu acredito que tá bom. O Denis vai falar, Denis? Posso, sem problema. Acho que podia ser você, daí se precisar a gente complementa. Posso, sem problema, tá bom? Uhum. Acho que é isso. Vou parar de compartilhar então, povo. Tá bom, né? Uhum. Já vai acabar também, né? Opa, já está voltando. Bom, pessoal, estamos voltando. Então, gente, agora é a hora da nossa socialização. E olha que maravilha, hoje vocês têm 4 minutos. Não são somente 2. Pessoal, vou pedir só para vocês cuidarem com as câmeras, tá? Porque quando a gente retorna, a nossa câmera fecha. Então, nós vamos começar as apresentações. E eu dei uma passadinha pelos grupos e eu achei assim as discussões excelentes. Então, vamos começar pelo grupo 1. Quem é o relator ou a relatora do grupo 1? Eu vou falar, os meninos também vão ajudar, se necessário for, pode ser? Então, eu vou soltar o tempo, tá, gente? Vou pedir para vocês focarem aí na atividade, né? No plano de ação, tá? E tô soltando, tá, Daniela? Tá. Bom, o nosso plano de ação era preparar dentro de um conteúdo curricular, nós escolhemos a língua portuguesa e resolvemos trabalhar o gênero textual biografia. E aí, ressaltando as personalidades e o contexto negro integrado. Então, a gente falaria de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, né? O Milton Santos, a Chica da Silva, o Gilberto Gil, Irmãos Rebouças, foi até uma sugestão da professora, eu adorei saber, não sabia que eles tinham feito o que fizeram. Então, daí a importância de trabalhos assim, porque a gente traz conhecimento para a gente, né? Informações. Ivo Peçanha.
e entre outros. E aí, como nós faríamos isso? Então, primeiramente, trabalhar esse gênero, como é o gênero textual, as características, como ele é montado, formado e tal, né? Trabalhar isso com os alunos e sugerir depois disso que eles façam a pesquisa sobre essas personalidades citadas, ressaltando as profissões de cada um, as curiosidades sobre cada um, né? Então, assim, aí a importância de trazer esse conhecimento, né? Às vezes você nem ouviu falar de alguém, eu não sabia dos irmãos Rebouças aí. Então, não sei se o grupo sabe, tem conhecimento, como a professora colocou lá, eu vou ressaltar aqui, que eles construíram a estrada da Graciosa, é isso, né? Isso. Aqui no Paraná. Então, que bacana, eu mesma não sabia. Então, acho assim, trabalhos assim sempre trazem conhecimento, né? De qualquer ordem, de qualquer forma. Eu acho que foi isso, né, meninos? Acho que Se alguém sim. quer Gente, você, acrescentar mais alguma coisa. Então é isso, professora. vocês surpreenderam, porque eu fui dando sugestões e vocês foram dando também, e aí vocês colocaram todos. E aí vocês É, colocaram em cada grupo, dividir os estudantes em grupo. Ai, gente, perfeito. então, tá joia. Porque assim, Daniela, vocês, porque o que que acontece? A gente vê muita contribuição na área da música, né? A gente tem muitos autores na literatura, mas ali vocês colocaram também o Pelé no esporte, colocaram o Ivo Peçanha, né? O Milton Santos. Então, assim, é maravilhoso. Os irmãos Cebouças. Então, assim, parabéns, gente. Que proposta, que sugestão maravilhosa. Inclusive, eu gostaria até de roubar-tilhar de vocês e aplicar com os meus estudantes. Opa, Uhum. Parabéns. então tá bom. Ah, Agora Daniel, nós na hora vamos de para o grupo. Você digitar, quer falar, Evandro? o primeiro nome que me veio à cabeça foi do Pelé. Ah, legal, mas o bom que não ficou só nisso também, né, É, gente? Parabéns. Grupo 2, quem é o nosso relator ou relatora? Eu, Eliane. Então vamos lá, Eliane. Vou soltar, tá? Uhum. Então, ali o conteúdo curricular, né, que o nosso grupo escolheu foi a música, né, gêneros musicais brasileiros, ritmo, instrumentos musicais e apreciação musical. Então, a personalidade ali que, né, nós escolhemos foi o Pixinguinha, Alfredo da Rocha Viana Filho, músico, compositor, arranjador, instrumentista negro, considerado um dos grandes nomes da música brasileira e importante referência na consolidação do choro. Então, né, trabalhar ali uma música que muitos conhecem, mas, né, não tem a consciência e a riqueza histórica, né, da mesma. Então, o que nós iríamos fazer ali? A gente iria realizar uma atividade de apreciação musical, identificando o ritmo, instrumentos, as características do choro, as palavras, né, que dependendo do aluno, se não fosse familiar, trabalhando a questão do significado, aí a apresentação da música Carinhoso, fazer a apresentação da letra da música, a interpretação, a análise da música. Aí a gente colocou ali, né, como sugestão também através de desenhos, ou pode ser um mapa mental, ou pode ser, né, de acordo com. Eu acho que tem essa atividade que pode ser também adaptada de acordo com as turmas, né? Que tem turma que é um pouquinho mais tranquila, outra. Enfim, cada professor conhece, né, certinho as turmas. Aí realizar também uma expressão corporal através do ritmo, utilizando as partes do corpo, da voz, e aí depois que, né, que fosse realizado toda essa parte, essa exploração ali na questão mais metodológica, mais didática, aí ampliar, propor uma pesquisa com outros músicos negros importantes para a música brasileira e produzir um painel coletivo sobre as contribuições. Então, assim, a proposta inicial seria mais pontual, num determinado, né, artista, e depois seria possível ampliar esses conhecimentos, e com certeza esse resultado, né, vai ser aí magnífico. Perfeito. Quem lembra dessa música, gente?
Carinhoso. Quem lembra? Meu coração, não sei por quê, bate feliz quando te vê. Tinha até umas propagandas, né? Que tinha essa música, tinha até de um chocolate, que o menininho Jambinho, ali via. Hã? Jambinho da Danone, o queijinho. Também. Isso Chaminho! mesmo, Isso. chaminho. É, aí, viu, Ainda gente? Que bem que legal. você é professora, hein, Karina? Que na música. Ah, é. Que bom, verdade. Ah, mas a gente tá aqui para cantar, né, gente? Para ser feliz. Então vamos lá. Pessoal, então agora parabéns, viu, grupo 2. Vocês trouxeram um artista aí muito querido, muito legal, muito importante. Parabéns. Grupo 3, nosso relator ou relatora. Quem será? Que aqui, ó, Petronilha, né? Eu vi esse grupo conversando bastante. Quem Nós, será o relator? nós se empolgamos sobre a nossa autora e nós não definimos quem que ia falar, mas enfim, qualquer coisa alguém me socorre aí, tá? Então, o que chamou a atenção? Na verdade, eu já ouvi esse nome, mas eu não sabia que ela tinha um significado tão grande, né? Nós pesquisamos sobre ela, daí ela é uma intelectual brasileira, né? Que a sua trajetória foi muito em cima da cultura afro, né? E eu queria ver o rostinho dela, eu pesquisei aqui, mas não deu tempo ainda, mas eu vou ver o rostinho dela, né? Então, ela criou uma lei, né? Até acho que não deu tempo de pôr o número da lei aqui, que eu não guardei na minha cabeça também, né? Sobre essa relação éticos raciais defendida dentro da escola, dentro do ambiente escolar, né? Então, a gente ficou muito em cima, assim, nossa, como ela deu muita perspectiva para a escola, né? Para a gente trabalhar dentro da cultura negra, né? E daí, como a última questão era assim, como que a gente ia trabalhar isso, né? Com os alunos. Só de trabalhar a vida dela e o que ela lutou, eu acho que seria, assim, muita coisa legal para passar para os alunos, que isso tem que acontecer dentro da escola, e que essa luta não é de uma pessoa, né? Que tem um todo ali atrás, uma perspectiva maior. Se alguém do grupo tiver um socorro aí, vamos lá. A lei foi a 10.639, né? Isso. Barra 03, isso, né? E que tornou obrigatório o Isso, de 2003. estudo, né? Que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro, isso, né? A história e a cultura afro-brasileira, né, nas escolas. Sim, ela que gente. ajudou a criar essa lei e teve uma grande contribuição, né? Porque foi através dessa lei aí que foi atribuído nas escolas, né, sobre o racismo, né? Começou através dessa lei aí, que ela teve uma grande importância. Perfeito, gente. Eu também já ouvi falar nela e me veio à memória agora na formação. Então, ela é muito importante. E ela é contemporânea, né? Nossa, que olha o que ela fez, o seu legado para a educação, para a sociedade brasileira. Porque por mais que a gente ainda precisa melhorar em relação à lei, mas começou, o pontapé inicial foi dado. E a gente deve isso a ela. Grupo, parabéns, tá? Parabéns pela apresentação. Todas aí ajudaram a Silmara, colaboraram. Parabéns. E para encerrar, nós vamos agora para o grupo 4. Tá? Deixa eu zerar aqui o. Todo mundo conseguiu falar antes dos 4 minutos aqui, ó. Ninguém estourou o tempo. Então, grupo 4, quem é o nosso relator ou relatora? Então, o relator sou eu, né? Vou falar sobre a Djamila, que, né, essa personalidade fantástica, né, que da história do Brasil, né, cultura brasileira, filósofa brasileira aí, né, que vai levar, inclusive, ao feminismo, a luta, né, feminismo, e também do espaço do negro na sociedade brasileira
para o mundo todo. Né? A Djamila Ribeiro é filósofa, escritora e ativista brasileira, uma das vozes mais influentes do feminismo negro no Brasil e no mundo. Né? Qual que é a grande contribuição dela? Né? Ela adapta o conceito de lugar de fala para a nossa cultura, né? Porque o conceito do lugar de fala ela vem de Angela Davis, lá dos anos 60, né? Que conviveu junto com Martin Luther King, enfim, que era uma adolescente ainda quando Martin Luther King vai ser assassinado, e tem outras mais duas intelectuais do período, e elas criam o conceito de lugar de fala nos Estados Unidos, e a Djamila vai adaptar para os estereótipos brasileiros, né? E combater, né, essa questão do preconceito no Brasil, adaptando o lugar de fala aqui para o Brasil, né? Então, ela é conhecida no mundo todo, né? É uma referência hoje em dia, né? Principalmente, né? E como o pensamento dessa pessoa pode inspirar as práticas pedagógicas da gestão das nossas escolas hoje? Bom, pela valorização da diversidade, ela incentiva a pluralidade, o papel do negro no Brasil, a legitimação da escuta ativa por parte dos alunos e dos professores. Ela trabalha muito com a questão de como, de quando ela era criança também, né? Ela traz essa experiência, e eu achei, o grupo achou importante também trazer por ser uma mulher, né? Justamente uma mulher brasileira, né? Negra, enfim, e trabalhando essa temática e de um expoente internacional, inclusive. Então, acho que isso é bastante importante trazer essa intelectual para a nossa discussão. Muito obrigada, parabéns, grupo de Djamila Ribeiro, realmente é um outro nome, né, importantíssimo aí, do nosso povo, né, da nossa história, e que inclusive, gente, pode servir de inspiração para as nossas meninas, para as nossas alunas, porque a gente também tem um país machista, pessoal. A gente tem um país machista, um país aí que a gente tem visto sempre a questão do feminicídio também, né? Então, enfim, só tenho a contribuir. Gente, chegou agora o momento do RAF, tá? Nosso último RAF. Enquanto vocês fazem, eu vou dar mais uma olhadinha aqui no Data Studio e ver se alguém ficou devendo um RAF, porque hoje a gente vai entregá-lo, tá? A gente vai depois lá no Classroom e vai entregá-lo. Pode falar, Silmara. O link para a gente postar no caderno, prof. Da atividade? Da Vou colocar atividade. aqui, só um pouquinho. Tá, obrigada. De nada. Karina, lá no arquivo que vai colar esse link, só falta isso. Se não deixou de colar nenhum, é só isso para fazer lá. Termina hoje. Não dá para te ouvir, tá sem som. Aqui, isso mesmo, tá? Só Tá, lá falta colou o isso. link e acabou. Aquele lá acabou. Isso. Tá. Colou o link e acabou, tá? Ó, tá aqui o link do RAF, o link da atividade. Vou colocar o link do form já. Qualquer dúvida, eu tô aqui, tá? Minha casa tá meio barulhenta hoje, eu vou fechar, por isso que eu tô fechando sempre o microfone. Pronto, professor, está tudo pronto. Mas, Karina, Paulo, quem te viu e quem te vê, hein? Estava aberto à tarde, o rato, eu entrei. Beleza. Silmara. Oi, prof, eu Você falou que eu fica no material. Eu esqueci a mãozinha levantada. Parabéns, Paulo. Na jornada passada, lembra? Às vezes a gente tinha uma dificuldade de fazer o RAF, agora você está todo antecipado. Parabéns. Então, vai lá no seu. Deixa eu olhar teus RAF aqui, para você ir lá no mural do Classroom entregar. Prof, eu também terminei tudo. Quem terminou, gente, vai lá Cristiane. Ó, minha câmera fechou, pessoal. Meu computador não tá legal.
Quem terminou vai lá no mural do Classroom e já entrega a atividade, marcar como concluído. Vai falar de anexo, mas você marca igual, tá? Porque não tem anexo. No mural, não. Professora, não estou achando no mural, não. Paulo, vai lá em atividades no Class em cima. Tá. E atividade, Vai lá em atividades, daí atividade avaliativa 1, registro de acompanhamento. Tá. Daí você clica nas instruções, vai aparecer no lado direito uma bolinha, um negócio azul escrito marcar como concluída. Pronto, marquei. Daí envia, daí tá pronto. Nenhum trabalho anexado. Isso, Daí não tem mesmo. Eu Ele manda essa cancelo, né? mensagem. Eu cancelo? Não, envia igual. Obrigada, Cristiane, por orientar o Paulo. Na hora eu dei uma saída, gente, para ver se a minha câmera voltava. Karina, eu estava fazendo o RAF e não prestei atenção. Tem como passar essa instrução de onde marcar lá? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou abrir a turma que eu sou cursista, tá? Que daí aparece certinho para vocês. Ó, vou compartilhar aqui, ó. Então, pessoal, Karina, ó, aqui. prof, o meu RAF não está abrindo. Não? Aldinete, você. O meu também não, professora. Vocês estão na escola? Meu RAF não está Não, abrindo. eu estou em casa, estou pelo celular, mas estou tentando, não vem uma mensagem do. Gente, faz assim, Só ó. entra na primeira página, só e não entra mais. Entra na primeira página, daí fala que eu estou com a @escola, mas daí a hora que eu clico, daí ele me joga por uma aba do Google. O Wi-Fi da escola não estava funcionando. Eu precisei entrar no celular. Tenta fazer pelo 4G de vocês. 4G eu vou só ensinar a funciona. Daniela aqui. Eu só vou ensinar. Gente, alguém coloca o link aqui para mim do RAF, que eu saí, eu fechei. E aí eu já mando no grupo do WhatsApp para elas, ou colocar no grupo do WhatsApp, por gentileza. O link do RAF. Ó, Daniela, é assim, ó. Você vai aqui é a sua sala, Coloquei tá? lá, prof. Obrigada, Cristiane. Aqui é a sua sala, você vai em atividades, tá? Clicou lá em atividades. Aí você vai em atividades avaliativas 1, tá? Clicou. Aí, onde você vai? Você vai em orientações, ó, tá vendo? Perdão. Instruções. Então, você clicou em atividade avaliativa 1, você vai em instruções. Quando você clicar em instruções, vai estar aqui, ó. Deixa eu olhar. Aqui, ó. Marcar como concluída. E aí você vai marcar. Eu não posso fazer isso, porque o meu encontro é amanhã. Aí eu vou marcar como concluído e vai dizer assim: não tem anexo, não tem problema, envia igual, tá? Então, gente, ó, ô Denis, você, meu querido, não fez o RAF 5 da semana passada. Eu tinha alguns cursistas que não tinham feito, os outros eu Tá. mandei e-mail. O da semana passada. Eu vou fazer lá então, porque eu fui clicar agora no RAF de hoje, estava como concluído, eu acho que eu fiz o da semana passada, o de hoje, achando que era o da semana passada. Pode ser. Então eu vou voltar lá e fazer. Tá bom. É o mesmo link, tá? É o mesmo link para todos, ó. RAF 4, todo mundo fez. Eu tô aqui no Data Studio, que daí vocês aproveitam o tempo, galera, e já entregam o RAF, já otimiza o tempo.
Tá, deixa eu fazer então o dia. Eu vou lá no Drive você pôs lá na sala, na frente lá, né? Daí eu vou. Sim, tá lá Eu no vou lá. mural. Tá. Prof, será que acho que eu fiz todos, né? Tem dúvida, até mandei mensagem para você. Não sei se você consegue ver, fazendo favor. Ó, acho que eu tinha mandado e-mail para ti ou não? Não, não chegou, se não me engano, não chegou. Só de agora. Não, você é a Daiane ou a Michele? Só a Daiane. Ô, Daiane, eu mandei e-mail para ti sim, acho que você não viu. Mas, ó, deixa eu ver o RAF 2. Você estava me devendo o RAF 2. Não aparece o nome, gente, por isso que a professora perguntou, tá? Se você era a Daiane ou a Michele. Daiane, falta o RAF 2 ainda, tá? Vai lá no RAF 2 para você fazer. E o RAF 1, tinha 2 cursistas me devendo o RAF 1. Deixa eu ver se elas fizeram. Mandei e-mail também. Ó, deixa eu ver aqui. Consegui entregar o Ralph. Fizeram. Entregou? Então é só ir lá na atividade e marcar como concluída, tá, Evandro? Silmara, você quer falar alguma coisa? Prof, eu marquei como concluída e já enviei. Se você quiser dar uma conferida. Eu vou abrir a turma de vocês. Gente, então, ó, quem já enviou o RAF já pode ir fazendo sua voz transforma, tá? Que é a avaliação da nossa reunião. Viu, NL, professora? Eu tá? vi Então, o o RAF link do form está aí. Eu acho que foi. Pode falar, Daniela. Karina, você havia comentado no início sobre um cronograma de participação para apresentações, né? Você vai compartilhar, nós preenchemos, como é que faz? Já tá lá no mural, tá? Aqui, ó. Deixa eu aproveitar que eu tô com a sala de vocês, ó. Aqui, ó, planilha de apresentações, tá? Aí tem ali a reunião 2, a reunião 9 e a reunião 10. Aí vocês escolhem. Agora eu vou olhar a galera que me entregou o RAF, que me entregou, vou conferir. Então, deixa eu ver aqui, atividade 1. Aí, gente, ó, eu vou ver instruções, aí eu vou em trabalho dos estudantes. Ó, então olha só. Olha quantos alunos já me entregaram. O Antônio, a Cristiane, a Daniela, a Eliane, o Evandro, a Marise, o Paulo, a Rosimeire, a Silmara. Então, daí os demais, só a marcar como concluída, tá, gente? E a tabela de apresentações, a planilha, né, de apresentações está lá no mural, tá? Só vocês clicarem lá e colocarem o nome de vocês. Professor. Aí, Aldinete e não sei, eu acho que tinha mais uma colega, acho que é a Tânia, que nunca fez. Vocês vão fazer feedback da apresentação de um cursista e um cursista vai fazer do seu. Mas daí eu explico no dia da reunião, tá bom? Só coloca seu nome lá na planilha. Fala, Como que Karina. eu faço agora no RAF? Não consigo, professora. Aí ele agora me apresenta uma tela, tá assim, só que aparece RAF J2 2026. Eu tento fazer, daí ele fala que eu já fiz. Ele faz a mesma coisa então comigo. Então vocês fizeram, gente. Ele só leva mais tempo para atualizar para mim. Então lá então é pouquinho isso. que eu olho de novo. Tá. O Mas meu você aconteceu a mesma coisa, professora. Não, fechou. É que ele demora mesmo. Karina, tu conseguiu entrar, né? Consegui, mas daí ele tá Ai, falando graças que eu a já Deus. fiz. Não, perfeito. Se tu já fez, tu já fez. Então, Tá. eu tenho hora de atividade a partir de amanhã, vou começar a olhar os cadernos de implementação e eu já olho isso daí, mas ele demora um pouquinho Ô, mesmo. prof, como que eu faço agora para poder concluir o RAF? Oi, Como que eu te entrego o Você já- RAF agora? você conseguiu entrar, Odinete, que você estava sem conseguir Sim, eu entrar. fiz o RAF. Agora você vai lá no Classroom e você vai em atividade 1. Vai lá no seu Google Classroom, atividade 1. Sim.
Aí aí você eu vai vou em instruções. Entrei, daí. Aí eu vou entregar? Aí não tem lá marcar como concluída? Sim. Clica lá. Foi. Aí tem Foi. lá, não tem anexo, não tem problema, manda igual. Foi, prof. Então tá, deixa eu só conferir Obrigada. aqui. Chegou. Audinet, chegou. Então, o primeiro que é com A. Meus queridos, aqui é o Saiba Mais, sugestões para aprofundar os seus conhecimentos abordados nesta reunião. Leia o livro, tá? Insira o nome do livro, o artigo seguindo as normas Corsi, Rafaela Sankofa, a História dos Afro-Curitibanos. E nós temos aí o caderno, né, que foi disponibilizado para nós, Oralidade Afro-Paranaenses, né, que a gente tem no site da PP Sindicato, tá? Esse caderno para a gente ter acesso. E é isso, pessoal. 8h20. Quem está ok aí, eu desejo a vocês uma excelente semana. E nos vemos terça-feira que vem. Prof. Karina. Boa semana. Pode falar, Tânia. A prof falou alguma coisa e o meu estava travando aqui. O que é que eu tenho que fazer ainda, que eu estou devendo de exercícios aí? Não, você não tem nada. Você só é aluna nova, né? Você é cursista nova. É que você era nova, você é Audinete, então assim, você vai lá na planilha de apresentação, o meu você tá vai colocar travando. seu nome. Travou de novo. Como vocês são Mas eu cursistas também não novas. entendi. Isso, vocês são cursistas novas, né? Então, vocês vão colocar aqui, ó. Vocês vão chegar aqui, ó. Aqui no mural de vocês. Vocês vão clicar nessa planilha aqui, ó. Tá vendo? Última coisa que eu postei, ó. Até Sandra. Aí vocês vai abrir essa planilha. Vou compartilhar agora com vocês. Espera aí. Aí, vocês vão colocar o nome de vocês aqui, tá? Para vocês apresentarem. Se vocês quiserem apresentar já na próxima reunião, é na 9, ó. Tem mais 4 vagas. Se não, vocês podem apresentar na reunião 10. E aí, vocês vão pôr o link do caderno de implementação aqui. E aí, eu vou escrever aqui um cursista que vai fazer o feedback da sua apresentação. E você também vai fazer um feedback da apresentação de um cursista, tá, Odinete? Então, você vai dar um retorno, você vai dar uma opinião a respeito da apresentação do cursista. Como vocês não são as primeiras, vocês vão ver, ó, a Karina vai ser a primeira, depois a Michele, vocês vão ver como que faz. Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, a Marise vai dar o retorno da Karina. A Eliane vai dar o feedback da Michele. A Michele vai dar o feedback da Marise. Aí você vem aqui, depois que a sua cursista apresentou, você vai escolher uma dessas respostas aqui, né? Por exemplo, faz de conta que você, Tânia, está fazendo o feedback da Karina. Aí você vem aqui, você escolhe, ó, excelente, muito bom, bom, tenho sugestões. Escolhe uma dessas respostas para a apresentação da colega e faz um comentário. Ah, apresentação da colega, entende? Vocês vão dar um retorno para a colega, um feedback. Karina. Oi. Eu coloquei meu nome ali na reunião 10, tá vendo? A nona ali, ó. Mas não ficou. Pois é. Eu Será que tá com digitalizei. outra cor? Sei. Ah, perfeito, Karina. Não sei o que aconteceu. Eu queria pôr ali na reunião 10. Vou tentar. Tenta de novo. Qualquer coisa. Não, pior que tá aqui. Ele tá colocado aqui, mas não vai. Tá aí. Ó, tô com o arquivo. Não, não aparece? Pra mim, Peraí, sim, que eu pra acho que mim, você. sim, mas Peraí. aí não foi. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu compartilhar, que às vezes a planilha ela atualiza. Ah, então pode peraí. ser isso. Peraí, que eu Porque vou tá abrir. lá o nome.
Daniela, você Mural, clicou, mas não está aparecendo que você digitou, mesmo atualizando, tá? Você está clicada na célula, mas você não escreveu o seu nome. Eu escrevi o nome completo, para mim aqui aparece ele completo. Porque eu atualizei e daí aparece que você clicou. Acho que é a cor do texto. Clica ali e coloca no preto para ver em cima. Tá tudo preto. Ué, que estranho. Porque aparece que você marcou a célula, mas não aparece que foi feita a digitação. Ó, eu tô aqui, né, C10, ó, tá vendo? Sim. Então, ó, eu tô aqui, tá digitado em preto meu nome, ó. E não sai aí. Não sei o que é, não. Aparece você marcando a célula, mas não aparece a digitação. Sei lá. Você quer apagar e fazer de novo? Pessoal, boa noite. Tchau. Boa noite. Professor. Karina, deu certo, tá? A tua entrega. Ó. Ixi, Maria, agora eu pus tudo preto aqui, misericórdia. Prof, eu posso fazer outra hora, prof? O quê? Essa parte aqui de colocar meu nome das coisas? Pode sim, até na próxima reunião, pode sim. Assim, daí eu tenho que colocar o link, que a minha implementação ainda não está totalmente finalizada, daí eu vou finalizar, daí... Não, tranquilo. Então, tá Daniela, ó. Agora apareceu. Coloquei o seu. Ô, Agnete, não tem problema. Finaliza e daí você coloca depois, tá? Você colocou o meu? Obrigada, Coloquei, boa noite. Daniela. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. O que acontece, Daniela? Eu acho que a tua fonte aí não estava aparecendo. Tá, então deu certo. Né? Boa noite, reunião pessoal. 10, né? Boa noite, gente. Isso, reunião 10, você é a nona. Obrigada. Ali, ó, nona. Boa noite, reunião 10. pessoal. Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau, boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Professora Karina, eu fiz então a entrega dos RAFs, qualquer coisa só me avisa, tá bom? Perfeito, eu entro em contato, tá? Obrigado, viu? Tchau, tchau. Bom trabalho. De nada. Tchau, tchau. Obrigada, igualmente.